Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma honra participarmos deste evento, agradecendo ao convite que nos foi feito pelos organizadores para participar aqui do Fórum de Lisboa. E eu faço na pessoa do ministro Gilmar Mendes, dando a ele as boas-vindas ao nosso anfiteatro, que aumenta aqui a responsabilidade de todos nós que aqui estamos. Se o ministro Gilmar Mendes pudesse dar uma voltinha ali fora, talvez facilitaria a nossa vida daqui a pouco. Mas fique à vontade, viu, ministro? Brincadeira. Saudar também aqui o nosso querido ministro Humberto Martins, do STJ, e em nome dos dois, saudar os magistrados aqui presentes, aplicadores do direito, presidente do Instituto Rui Barbosa, meu querido amigo Edilberto Pontes, enfim, saudar a todos que têm interesse na matéria. É uma matéria, de fato, instigante. Saúdo aqui o ministro Carreiro, como vai? É uma matéria, o Cedrais, desculpe, é uma matéria instigante, necessária, e não só uma tendência. Nos dias que nós vivemos atualmente, tem despertado bastante interesse, não só da administração, mas de toda a sociedade. E a própria natureza vem apresentando e dando os sinais de cobrança da fatura. E uma coisa que é fundamental nós termos em mente, que nós precisamos sair do discurso para a prática, e a administração pública ela tem um papel fundamental nisso, que é realizar políticas públicas sustentáveis, de modo que possa garantir serviço público de qualidade, com modicidade e extensivo a todos da sociedade. Um agir da administração pública nesse sentido incentiva, motiva a sociedade de que também precisa se voltar a sua atenção e a sustentabilidade, principalmente nos dias atuais que nós vivemos. Nós temos aqui na mesa nomes e profissionais que, pelo seu currículo, se destacam pela presteza e os serviços que vem prestando à sociedade brasileira. Passo a um currículo muito breve. Eu destaco a doutora Natália Rezende, que é secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Tem uma vasta experiência em gestão pública e infraestrutura, com foco em projetos de sustentabilidade e desenvolvimento urbano. É graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em gestão pública. Lidera a iniciativa de modernização na infraestrutura estadual, com ênfase na sustentabilidade ambiental, incluindo projetos de saneamento, mobilidade urbana e energia. Temos o doutor Agnaldo Bolon, diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 25 anos de atuação no setor de saneamento e gestão de recursos hídricos, é engenheiro civil especializado em gestão ambiental, implementou programas de modernização da rede de abastecimento de água e esgoto, focando na eficiência hídrica e sustentabilidade ambiental. Doutora Kathleen Feitosa, nossa querida amiga, assessora-chefe da Assessoria de Gestão Sustentável do Superior Tribunal de Justiça, é especialista em gestão pública sustentável, com mais de 15 anos de atuação no setor público, mestre em administração pública e especialista em políticas públicas sustentáveis. Desenvolveu e implementou políticas de sustentabilidade no Judiciário, promovendo práticas ecológicas e de redução de impactos ambientais naquela corte. Dr. José Eduardo Guimarães, diretor jurídico da Eletrobras, advogado com vasta experiência no setor energético e em questões regulatórias ambientais, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Ambiental, lidera a equipe jurídica da Eletrobras, focando em conformidade ambiental e promoção de práticas sustentáveis na geração e distribuição de energia. Doutora Fernanda Rodrigues, atual controladora-chefe da Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades do Brasil, advogada com extenso histórico de atuação em políticas urbanas e sustentáveis, com graduação em Direito e especialização em Direito Público e Políticas Urbanas. Assessora legalmente projetos urbanos sustentáveis, auxiliando a criação de políticas públicas que promovem o desenvolvimento urbano responsável. E, por fim, doutora Luciana Botafogo, presidente executiva da FONPLAT, Banco de Desenvolvimento, é economista com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento econômico e financeiro. Ela não veio. Sim, então já elimino. Bem, para começarmos aqui o nosso bate-papo, nossa troca de ideias, a primeira pergunta que eu faria a todos, dentro das suas áreas de atuação, é:
Hoje em dia, nós temos essa tendência e essa necessidade, como disse, de implementar práticas e políticas públicas sustentáveis na administração pública como instrumento de fomento, inclusive, para que a sociedade também se volte a essas práticas no seu dia a dia, no seu atuar. E a pergunta que faço é o seguinte: diante das políticas públicas existentes, como redesenhar essas políticas públicas de modo a implementar práticas sustentáveis nas suas execuções? Eu passo a palavra, primeiramente, à doutora Kathleen, para que ela possa responder a nossa pergunta e fazer a sua exposição, e sucessivamente até o final do painel, e depois eu volto para a doutora Natália. Já quer que faça a apresentação? Edilson, muito obrigada pela pergunta. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradeço aqui meus colegas de bancada. Agradeço ao IDP, em nome do ministro Gilmar Mendes e da FGV, que me fizeram o convite e possibilitaram a minha presença aqui. E a todos os amigos que estão aqui, que fazem, assim, grande parte da plateia, né? Pelo menos os meus, que são os nossos. Doutor Edilson, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer o exercício dentro de casa, né? Nós temos a missão de elaborar e desenhar políticas públicas que atendam cada vez melhor a nossa sociedade, com eficiência, com eficácia, mas muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro do nosso quadradinho, para o nosso umbigo, né? E desenvolver práticas que sejam sustentáveis no âmbito de nossa atuação. E a partir daí a minha apresentação, mas eu vou passar a palavra para os colegas. Sim, aí né? Ok. Fernanda. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma imensa honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito ao convite do IDP, em nome do ministro Gilmar Mendes, ao Lisbon Public Institute, em nome do professor Carlos Blanco de Moraes, à FGV. Bom, a pergunta do doutor Edilson ela já é uma grande provocação. E o sentido que eu trago aqui é sustentabilidade e o papel da administração pública. O Estado, hoje, ele tem um papel fundamental, porque quando falamos hoje em sustentabilidade, nós falamos de 3 eixos, né? Desenvolvimento econômico, justiça social e proteção ambiental. E é nesse sentido que a administração pública e o papel do Estado é essencial, né? Eu acho que esse é o cerne, acho que de todas as nossas discussões. Claro que o papel privado também, né, a iniciativa privada tem a sua participação, mas acho que o grande mote e a grande locomotiva está nesse papel público. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Edilson. Na tua pessoa, cumprimento os demais participantes aqui da mesa. Também cumprimento a todos os que estão aqui na plateia. Agradeço o convite dos organizadores do evento por estar aqui. E a tua pergunta ela é bastante provocativa, porque quando a gente fala em sustentabilidade na administração pública e como é que a gente fomenta o desenvolvimento da sustentabilidade na sociedade, nós estamos falando do próprio eixo, de um dos eixos do que é e de como promover a sustentabilidade através da administração pública. E eu, evidentemente, por atuar no meio do saneamento, a minha abordagem aqui, a gente vai tratar um pouco, eu quero abordar um pouco como é que a sustentabilidade ela vem sendo tratada no saneamento e como ele é um eixo importante e precisa ser colocado no centro do debate. Quando a gente fala em preservação ambiental, em sustentabilidade, o saneamento precisa estar no centro do debate, na medida em que ele impacta tanto na produção dos serviços de saneamento, quanto na conservação dos mananciais, onde a gente faz a captação de água. E aí a sua importância, se a gente não tiver um saneamento adequado, nós não vamos conseguir ter cidades resilientes e umas condições de habitação adaptadas nos centros urbanos e com condições de promover a justiça social, que é, no final do dia, o que a sustentabilidade nos provoca a todos dentro da administração pública. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria também agradecer o convite do IDP, do Fórum de Lisboa, da FGV, para estar aqui. Cumprimentar a todos da plateia em nome do ministro Gilmar Mendes, que
atendendo ao pedido, à ordem do nosso presidente de mesa, foi dar uma voltinha justamente nesse horário, né? Eu confesso que eu fiquei impressionado com o poder do doutor Edilson, e começo a achar que eu vou ter que respeitar muito o tempo que nos for dado, né? Eu queria também fazer apenas um disclaimer, que eu hoje acabei de ganhar um diploma da USP, mas, na verdade, eu sou formado pela PUC-Rio, né? Eu acho que o meu currículo foi colocado equivocadamente, eu sou formado pela PUC-Rio. Enfim, tenho uma carreira, além de advogado, procurador federal, tendo tomado posse há 22 anos atrás, num evento com a presença também do ministro Gilmar, o que me faz mais feliz de estar aqui nesse dia. Eu pretendo abordar um pouco, e já em resposta ao questionamento feito, trazer um pouco do histórico que nós já tivemos de melhorias que não buscavam a sustentabilidade, especialmente ambiental, melhorias na administração pública, nesses 25 anos de carreira que eu tenho, das quais boa parte dele dentro da administração pública, e, a partir de então, tentar fazer uma reflexão sobre o que garante essas melhorias que acabam refletindo na sustentabilidade e como pensar nisso para o futuro, né? E o meu foco pretende ser um pouco na transição energética, obviamente, até por estar na Eletrobras hoje em dia, e pensando na segurança jurídica necessária para essa transição energética. Mas eu acho que o questionamento muito relevante. Agradeço mais uma vez a presença de todos, muitos amigos aqui, que eu agradeço terem vindo nos prestigiar, e devolvo a palavra aqui para a mesa. Boa tarde, já me desculpando aqui pela minha voz. Agradeço aqui o convite em nome do ministro Gilmar Mendes. Edilson, no seu nome, eu cumprimento a todos que estão na mesa. Vou fazer uma breve introdução. Se eu ultrapassar meu tempo, vou te pedir para me parar aqui, porque normalmente eu falo muito, e é de um tema que é tão caro e de tão interesse, no caso, para o Estado de São Paulo, quem eu represento aqui hoje. E, falando brevemente, a gente tem, na estratégia climática do Estado de São Paulo, 2 eixos, um eixo de mitigação e um eixo de adaptação. Dentro do eixo de mitigação, a gente tem desenvolvido o plano de ação climática com um horizonte de até 2050. Por quê? Porque todas as vezes que a gente fala de meio ambiente, eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e a gente tenta fazer tudo de uma forma muito transversal, e essa transversalidade perpassa políticas de Estado. Quando a gente foi fazer a gestão da Secretaria, a gente colocou 4 subsecretarias, 3 áreas transversais, e uma delas era exatamente de mudanças climáticas e sustentabilidade, na qual a gente vem desenvolvendo essa estratégia que eu comentei. Então, na parte de mitigação, plano de ação climática, horizonte até 2050, dividido em eixos tais como resíduos, indústria, uso do solo, energia, finanças verdes, educação ambiental, em cada qual a gente vem fazendo ações e subações. Também, nesse âmbito de mitigação, a gente tem um compromisso São Paulo Carbono Zero, que visa agregar, trazer iniciativa privada para mostrar seus compromissos, suas trajetórias de descarbonização até 2050 também. Então, 30, 40, 50, de forma com que a gente tenha o reconhecimento do Estado, de acordo com o fato de serem ou não grandes poluidoras e de estarem ou não aderidas ao Race to Zero, Race to Resilience. E dentro da parte de adaptação, que a gente pode discutir um pouquinho mais, acho que entra muito na questão de saneamento também, a gente vem, junto com a GIZ, até o final do ano, deve concluir o plano de adaptação e resiliência climática, junto com os municípios, porque a gente precisa chegar na ponta, a gente precisa trazer a sociedade para junto de nós, principalmente quando a gente fala em uma pauta que, você comentou bem, Edilson, tem que ser concreta. E aí, dentro de cada uma dessas 4 unidades que eu comentei, meio ambiente, saneamento básico e recursos hídricos, energia e mineração, logística e transportes, a gente vem colocando esse fio condutor da sustentabilidade no meio ambiente, por exemplo, com um plano que a gente lançou com 21 ações, 6 eixos, entre os quais a biodiversidade, colocar em restauração mais de 37,5 mil hectares até 2026, saneamento básico, recursos hídricos, muito olhando na lógica de regionalização do novo marco de saneamento, da gente conseguir ganhar escala, ganhar escopo, ter viabilidade econômico-financeira dos nossos projetos e ter mais eficiência
de novo, juntando municípios, juntando Estado, claro, União, Judiciário, Legislativo, tudo uma harmonização que a gente precisa ter, sem contar também a parte de transição energética, e eu não falaria nem transição energética, porque a nossa energia já é muito limpa, então, muito a descarbonização, e isso passa por a gente entender as várias rotas possíveis, hidrogênio de baixo carbono, etanol. O Estado de São Paulo é o maior produtor de etanol do Brasil, de 40% a 45% da produção. Então, a gente tem uma potencialidade de ter energia limpa e mais energia circular, que fala muito também com a questão de resíduos, que a gente precisa, quando fala de sustentabilidade, colocar também nos 4 elementos aqui do saneamento básico. E a parte de logística, depois a gente pode comentar um pouquinho mais também, da gente conseguir estimular os nossos modos de transporte, como, por exemplo, é o modo aquaviário, que no Brasil tem uma potencialidade, é o mais sustentável de todos, quando a gente fala, por exemplo, de um derrocamento, da gente conseguir ter perenização da hidrovia Tietê-Paraná, a gente fala do sequestro de 20 milhões de toneladas de carbono por ano, que hoje estão nas nossas rodovias. E isso é sustentabilidade concreta, isso é o que a gente pode comentar um pouquinho mais. Já extrapolei meu tempo aqui, né, Edilson? Mas só para a gente introduzir aqui um pouco de quão vasta e quão rica é essa discussão que a gente pode ter aqui hoje. E, por isso, deixo aqui meu agradecimento pelo convite. Obrigada. Bem, a doutora Kathleen falou aqui, quando eu fiz a indagação, sobre, primeiramente, fazer o dever de casa. E, em fazer o dever de casa, nós temos que tomar ações concretas, como a Natália acabou de destacar aqui, algumas realizadas já pelo governo do Estado de São Paulo, sob a liderança da secretaria em que ela está na frente. Aí a pergunta que eu lhe faço, doutora Kathleen, qual a estratégia que foi utilizada por você para começar a realizar esse dever de casa no Poder Judiciário, especificamente no STJ? De que maneira você conseguiu expor isso ao corpo de membros do tribunal, aos servidores, e expandir isso a todo o Poder Judiciário brasileiro? Obrigada, Edilson. O trabalho de convencimento foi construído com muita dedicação. Já são 30 anos de carreira, e aí faço apenas uma breve retificação do meu currículo. E peço até a apresentação que ela seja colocada. Mas já são 30 anos de carreira no Judiciário, 16 deles no STJ, e eu conto aqui com o nosso ministro Humberto Martins para comprovar que eu realmente sou insistente com relação à pauta da sustentabilidade, completamente apaixonada pelo que eu faço, não tem jeito. E sempre quando eu falo de uma forma muito eloquente, então já peço desculpa antecipadamente se eu me exceder um pouco, né, nos meus trejeitos, mas eu trago para os senhores aqui um convite a nós pensarmos em governança sustentável, que vai ao encontro de todo esse pensamento de sustentabilidade dentro da administração pública, quando a gente olha para dentro dos nossos processos. E aí trago 2 conceitos que nós já conhecemos, que é o conceito que o decreto 9203 traz, muito difundido, peço até desculpas, está 217, mas é 2017, um conceito que o TCU tem batido bastante com relação a isso, o conceito de governança pública, e trago esse recorte para dentro das contratações públicas, né, que está dentro do artigo 11, parágrafo 1º, da nova lei de licitações, né, e que nos trouxe a importância da gente ter processos, estruturas, sistemas, mecanismos que possam avaliar e monitorar práticas de gestão sustentável. Governança é um processo muito abrangente, complexo, que visa unir política pública, a administração, a gestão,
né? Um processo que está em constante aprimoramento para que a gente possa criar mais valor público de uma maneira eficiente para a sociedade. Essa governança, ela tem o condão de trazer um comportamento mais ético, mais íntegro, mais responsável, né? Um compromisso mais transparente das organizações e das lideranças com aquilo que a gente quer oferecer e precisa oferecer à sociedade diante do papel de todos nós. E, Edilson, não foi fácil fazer isso no judiciário. Mas já são 29 anos de dedicação ininterrupta, praticamente, né? Onde esse processo vem sendo implementado ano após ano, com a parceria de todos. Porque você olhar para dentro da sua organização, rever os seus valores, fazer um exercício, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu estou errando, não é um exercício fácil, né? É mais fácil a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo. É muito fácil a gente dizer assim, estou acertando em tudo, né? Mas na seara das contratações, né, há um crescente interesse por nós adotarmos esse pensamento de governança nas compras públicas, para que nós possamos alcançar maior eficiência, maior economia, bem como nós promovermos objetivos secundários das políticas públicas, né? E esses objetivos secundários das políticas públicas, eles visam justamente o crescimento sustentável, né, um olhar do verde. Eu não gosto muito desse estereótipo verde, né? Porque você tem a agenda marrom, você tem a agenda azul, você tem outras tantas agendas dentro do crescimento sustentável. Mas um olhar também para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, a promoção da inovação, a definição de normas que tratam condutas empresariais, que estejam cada vez mais alinhadas com as agendas públicas. Ou seja, requer a gente trazer a sustentabilidade para dentro das organizações, e não só para dentro do judiciário, mas para todas elas. E eu estou vendo aqui, né, pessoas que representam tantas outras organizações. É preciso realmente um olhar mais crítico, porque nós, do poder público, precisamos dar o exemplo ao estabelecermos práticas de responsabilidade socioambiental que reverberem positivamente na sociedade no que tange ao uso dos recursos públicos. Afinal de contas, é o contribuinte que sustenta a máquina. E qual é o retorno que nós estamos dando a eles? A ele, o contribuinte. Não basta regulamentar para fora, Edilson. A gente tem que olhar para dentro. Um olhar interna corporis, que vise a transformação das organizações com relação à responsabilidade de cada ente nesse processo de evolução em prol de uma governança sustentável. Podemos passar? Por isso, nesse processo, dentro do judiciário, nós desenhamos um modelo de governança de contratações, onde nós trazemos instrumentos, mecanismos de controle, para que nós possamos materializar esta governança. E talvez o primeiro passo, e o mais importante, e eu não falo apenas do serviço público, eu estou falando também de organizações privadas, seja o plano estratégico institucional. É lá onde nós temos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, os objetivos estratégicos, aonde é que a gente quer chegar como instituição. Evidentemente, que para que isso aconteça, nós precisamos materializar esses objetivos, que muitas vezes são desdobrados em outros planos. E é claro
que seria, não teria como não falar da política de sustentabilidade. Muitas organizações ainda, Fernanda, não têm política de sustentabilidade. Muitas instituições privadas já deram saltos quânticos e têm um trabalho de sustentabilidade muito bem elaborado. Nessa política, nós traçamos as responsabilidades ambientais, econômicas, sociais, éticas, culturais das pessoas dentro da instituição. Por isso, eu convido os senhores a expandir esse conceito, a não pensar que sustentabilidade tem apenas uma perna só, mas ela é multidimensional. Ela traz um olhar multifacetado, um caminho aberto por Ignacy Sachs, por Amartya Sen, por Juarez Freitas, tantos pensadores que abriram a nossa visão e nos chamaram a atenção para a evolução do conceito de sustentabilidade. E esta evolução, ela requer um engajamento social, engajamento do corpo funcional, que vai dos colaboradores aos diretores, ao presidente, ao conselho de administração, que vai dos técnicos de assessoramento aos ministros, aos magistrados. Porque ninguém implementa política de sustentabilidade sozinho, e eu não faço milagre, doutor Edilson. Apesar de estar lá no judiciário, há 29 anos, há 30 anos fazendo isso, eu não faço milagre. E tenho embates terríveis com os magistrados. Embates positivos. Afinal de contas, alguma coisa certa eu devo estar fazendo para estar tanto tempo lá. Mas todo esse esforço é no sentido de que a gente não faça o que a nossa palestrante do Keynote com o ministro Gilmar falou, que a gente não repita e não propague, né, o pensamento do Wesg washing, ou rainbow washing, ou qualquer washing que se fale, né, no sentido de que nós estamos fazendo, mas não estamos fazendo. A gente faz propaganda dizendo que está arrasando, tem política de gênero, por exemplo, mas não tem. Tem políticas relacionadas à gestão de resíduos, mas não tem. Faz apenas para inglês ver. Um segundo desdobramento dessa política é o plano de logística sustentável, que está dentro da política de sustentabilidade e é um raio-x de gastos e de consumos dentro das nossas organizações. Nós fazemos isso dentro das nossas casas, com a nossa conta de luz, com a conta de água, quanto gastamos de combustível, quanto gastamos de alimento, quanto a gente gasta de viagem. Como será isso dentro das nossas organizações? Pode ser que a gente esteja adquirindo coisas que nem precisamos mais, porque já evoluímos nos nossos processos de trabalho. Mas será que a gente parou para olhar e definir metas e objetivos de onde nós queremos chegar? Queremos gastar energia, né, de forma irresponsável? E quando eu digo irresponsável, veja bem, me entendam, sem um controle, sem um monitoramento. E isso acontece o tempo inteiro dentro da administração pública. Eu estou falando da esplanada, eu estou na Praça dos Três Poderes, eu estou na escala bucólica da Praça dos Três Poderes. E a gente vê. Talvez, se a gente tiver um plano de logística, Edilson, a gente consegue avançar, né, identificando exatamente onde a gente quer chegar. O plano de contratações anual é apenas uma lista de compras, onde eu vou colocar ali todas as ações que eu preciso implementar e que, em razão delas, eu precisarei fazer aquisições. Isso tudo tem que estar alinhado com uma proposta orçamentária. Ou seja, todos esses instrumentos, eles têm que falar a mesma língua,
para que a gente não corra o risco de ter uma dicotomia institucional. Os nossos instrumentos estratégicos vão para um lado e a vontade maior da administração, que é trazida pelo plano estratégico institucional, vai para outro lado. Muitos de nós já fomos gestores públicos aqui. Eu ainda sou. Ainda serei. Mas muitos de nós, dos que estão aqui, já passaram pela gestão pública, hoje estão no mercado privado e sabem exatamente do que eu estou falando. Pode passar, por gentileza? Nós, lá no STJ, demos um salto digno de Daiane dos Santos. Fomos às Olimpíadas. E no nosso processo de contratação, nós conseguimos implementar análises de critério de sustentabilidade, Natália, dentro de todo esse processo, que foi construído desde 2012 para cá. São critérios de sustentabilidade dentro dos processos de aquisição e contratação, que não entra apenas o critério ambiental. Entra o aspecto social, entra o aspecto cultural, isso tudo dividido em fases. Essas fases, hoje, elas têm um sistema de tripla checagem, para que a gente não corra risco nenhum de estar indo num caminho contrário do que traz a nova lei de licitações. E eu vou direto para elas. Cada processo de aquisição ou contratação dentro do Superior Tribunal de Justiça passa pela unidade de sustentabilidade. Não foi fácil, mas nós precisamos evoluir organicamente. Os novos tempos exigem novas estruturas. Ainda há uma resistência muito grande. Empresas, órgãos públicos ainda olham a área de sustentabilidade como uma perfumaria. Me dói dizer isso, porque a gente precisa avançar. Como a instituição é um organismo vivo, ela precisa se adequar às novas necessidades. E vejam, lá no STJ, que foi precursor, e eu tenho muito orgulho de falar disso, nós começamos a implementar a análise de sustentabilidade no processo de compra em 2012. E a nossa análise hoje é uma análise muito sistêmica. Ela é uma análise 360 graus. Puxa, quem achava que era mais fácil inserir critério de sustentabilidade? Era só dizer que o papel é de material reciclado e estava tudo certo. Não. Primeiro, nós olhamos para o nosso plano estratégico. Por que a gente está comprando papel? Se nós temos como objetivo processo eletrônico. Implementar processo eletrônico 100%. Será que eu não estou com um objetivo estratégico que está indo numa direção e uma aquisição que está indo em outra? Olha o Frankenstein. Ele existe dentro das instituições. Então, após essa análise, nós olhamos também para a Agenda 2030. Nós tivemos o keynote com a Rebeca, fala maravilhosa, que nos deu também uma visão muito sistêmica. Olhamos para todos os nossos planos setoriais e verificamos se aquela aquisição ou aquela contratação está indo no mesmo caminho que a instituição traçou, que a alta administração bancou. Porque hoje o artigo 11, no parágrafo único da nova lei de licitações, nos traz isso, a responsabilidade da alta administração. Olhamos para o planejamento, quanto que a gente está pedindo, se aquela solução é a mais adequada, se aquele produto especificado é aquele que atende às nossas vontades, as vontades que vão atender às nossas políticas. A fiscalização do contrato, porque é importante esse olhar, o uso correto do bem. Tantas vezes, sequer lemos o manual dentro de casa, imagina no ambiente de trabalho. E, por fim, a gestão dos resíduos gerados.
todo esse trabalho, mais uma vez, eu ressalto, ele não é possível, né, de ser feito sem que todos participem desse processo. E é necessário um trabalho de engajamento e mudança cultural paradigmática para que a gente possa trazer a sustentabilidade para a administração pública. E aí deixo uma frase de John Elkington, que eu gosto demais, que nos traz a reflexão diante desse mundo tão cheio de mudanças que a gente está acompanhando, muitas vezes mudanças que a gente não acreditava que iriam acontecer e, de repente, elas chegaram. Como foi o caso da tragédia do Rio Grande do Sul. O mundo muda gradualmente até o, de repente, chegar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Kathleen. Realmente, primeiro eu quero pedir desculpa aqui pelo currículo de cada um. Eu recebi, assim, eu acho que eu tirei graduação e coloquei graduação, enfim. Mas coloco aqui as minhas escusas e da organização pelo equívoco. De fato, doutora Kathleen, é vencer um leão a cada instante. E é uma mudança de mentalidade, do modelo mental. Eu achei muito interessante esse fluxo em que todo o processo de aquisição e contratação passa por essa gestão de sustentabilidade. Não é fácil. Os novos institutos da nova lei de licitação, que trazem diretrizes e meios para que a administração possa se modernizar e ter um atuar mais sustentável, dando prioridade às aquisições de serviço com esse viés, né, está à disposição. E aqui um dado, não sei se todos sabem, certamente o ministro Carreiro tem esse conhecimento. O Tribunal de Contas da União e a Atricom promoveram junto um levantamento no país para saber qual o grau de aderência, de utilização dos novos institutos da lei de licitação. Baixíssimo, baixíssimos. Hoje, inclusive, eu estava conversando isso com o ministro Benjamin Hermann, que nós precisamos, junto com o Instituto Rui Barbosa, desenvolver um trabalho para que nós possamos motivar, desmistificar alguns obstáculos, alguns temores dos gestores, né, para que eles possam se socorrer desses instrumentos que estão à disposição de toda a gestão, para que ela possa alcançar o objetivo, que é a prestação de serviços sustentáveis e de qualidade e a módicos preços. Então, esse desafio que você começou a vencer, não se dê por vencedor ainda, porque é uma longa caminhada, né? Mas está de parabéns. Eu passo a palavra seguinte, à doutora Natália. Dentro dos 4 eixos que você apresentou aqui, eu lhe pergunto, de maneira, quais as boas práticas que você conseguiu implementar nesses 4 eixos, quais foram os grandes desafios enfrentados, os resultados que foram alcançados, eram os objetivos esperados e como foram mensurados esses objetivos. E, nesse monitoramento, a mensuração dele trouxe a evidência de que essas práticas contribuíram para a efetivação dessa política sustentável nesses 4 eixos? Obrigada, Edilson, pela pergunta. Vou tentar fazer de uma forma organizada aqui a resposta, só para a gente ter em mente, que eu acho que é importante a gente discutir nessa linha de observar a sustentabilidade e entender a sustentabilidade, já foi bem colocado aqui no seu tripé. A gente não está falando só do ambiental, a gente está falando do social, a gente está falando do econômico. Isso é muito importante para que os projetos se concretizem e para que a palavra sustentabilidade não fique só na palavra. Ela precisa ser enxergada, de fato, na prática, e, para isso, a gente precisa de planejamento, para isso, a gente precisa de governança, já foi falado aqui também, é uma palavra que eu gosto muito e que, muitas vezes, a gente discute, inclusive, o conceito. E tem vários conceitos de governança. E tem vários conceitos de governança regulatória, substância regulatória, o que isso significa? Quando a gente olha na gestão, na prática mesmo, na gestão pública, a gente tenta sempre implementar conceitos teóricos, doutrinas, tudo que a gente veio estudando, tudo de boas práticas, como você perguntou, Edilson,
o chamado Better Regulation, que a gente chama, né, das melhores regulações, e como em cada uma, no caso lá da Secretaria, a gente vem implementando isso. Então, se a gente for olhar na parte do meio ambiente em si, e lembrando que todos têm o fio condutor que eu comentei da sustentabilidade naquele tripé na estratégia de mitigação de adaptação que eu falei anteriormente. A gente tem 21 ações e tudo a gente pensa curto, médio e longo prazo. Tem coisas que a gente consegue implementar de uma forma mais rápida, tem outras que a gente vai precisar fazer uma estruturação melhor. E aí a gente está falando na parte, seja de formação de corredores ecológicos, da gente conseguir, de fato, restaurar. Então, dos 37,5 mil hectares que a gente colocou de meta para 2026, a gente já tem o acompanhamento de 34, você perguntou de resultado, né? 34 mil hectares, sendo que 9 do ano passado para cá. Então, a gente vem evoluindo muito, e isso com uma conjunção de esforços. Iniciativa privada, sociedade civil, poder público, e aí poder público lato sensu, que eu estou colocando aqui. E, para isso, para a gente conseguir, de fato, fazer essas implementações, a gente precisa de fortalecimento institucional. E o fortalecimento institucional passa por entender as instituições, claro, com pessoas dentro, mas a longo prazo, independentemente de quem estiver. E aí, por exemplo, uma iniciativa que a gente teve lá no estado de São Paulo foi, inclusive, a gente encaminhou um projeto de lei complementar na semana passada para a criação de uma agência de águas que o estado mais pujante do Brasil ainda não tem. Então, a gente tem hoje um órgão, uma autarquia, que é vinculada à secretaria, que é responsável pela outorga, pela fiscalização do uso de recursos hídricos, mas não é uma agência de fato, e a gente precisa melhorar a regulação, seja da parte superficial, seja da parte subterrânea. A partir do momento que a gente pensa, por exemplo, em um programa de parceria de investimento, como tem o estado de São Paulo, com investimentos que superam a monta de 220 bilhões de reais, a gente precisa de reguladores, a gente precisa de fiscalizadores, considerando que a própria Constituição Federal nos trouxe, depois de 88, do Estado sair um pouco da intervenção e de fortalecer a sua regulação. E aí a gente precisa discutir como a gente veio incorporando uma lógica anglo-saxã de regulação com a nossa lógica também administrativa de contratos e como isso se conversa numa regulação discricionária, numa regulação contratual. Falando aqui de uma forma um pouco ampla, para, inclusive, entrar em um assunto que acho que vai muito ao encontro de sustentabilidade, foi comentado aqui, e também trata de governança, que é a parte de saneamento. Então, quando a gente olha a aplicação de frameworks, a gente precisa discutir a aplicação da norma na prática para que ela se efetive, a gente olha, por exemplo, o novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020, e como ela tem se implementado, e como ela tem de ser implementada. E aí a gente precisa enxergar o saneamento básico nos seus 4 pilares. A gente precisa enxergar água e esgoto, sim, a gente precisa enxergar drenagem e resíduos sólidos. Isso envolve uma sustentabilidade muito forte e, por exemplo, só para citar no estado de São Paulo, dos 645 municípios que a gente tem, em 375 a gente gera e não trata cerca de 25 bilhões de litros de esgoto por mês. E isso, quando você pega o Tietê, que tem uma extensão de 1.136 quilômetros, quando eu tenho um problema de macrófita em Barra Bonita, que é a jusante, é lá no final, quase chegando no Paraná, é porque, muitas vezes, eu tenho um tratamento de esgoto em Guarulhos de 20%, a segunda maior cidade de São Paulo. Então, eu preciso olhar nessa lógica de ações de curto, médio e longo prazo, o que eu preciso fazer para conectar, fazer conexões, isso eu estou falando de mais de 4 milhões de conexões que a gente tem que fazer aqui no Alto Tietê, 250 quilômetros, 39 municípios, para eu conseguir, ao longo de todo o curso d'água, ter despoluição, ter maior disponibilidade hídrica. O estado de São Paulo, a região metropolitana do estado de São Paulo, tem uma escassez maior que do Nordeste. A gente está falando em 143 metros cúbicos habitante ano. Isso é 10 vezes menos o preconizado pela ONU. Então, a gente precisa, sim, fortalecer a parte de regulação das nossas agências, como é o caso desse projeto de lei complementar que a gente andou. A gente
que a gente mandou na semana passada para a Assembleia, a gente precisa ter um programa robusto de saneamento, que é o caso que a gente está fazendo em 375, com o projeto da Sabesp, olhando o artigo 14 do novo marco, de forma a com que a gente tenha equalizações de prazos de contratos, que hoje acabam paulatinamente se a gente não fizer o processo que a gente está fazendo, e aí a gente perde escala, a gente perde escopo, a tarifa explode, e o usuário, que é quem sofre no final das contas, não vai ser contemplado com a tal sustentabilidade, e aí no seu viés social mesmo. E quando a gente fala de saneamento, a gente tem que discutir a franja, a gente tem que discutir quem está fora. O novo marco colocou como obrigatoriedade, e o Estado, lato sensu, precisa observar isso. A gente não enxerga, muitas vezes, a área rural, a gente não enxerga a área informal consolidada, a área informal passível de regularização. E a gente precisa agregar essas pessoas, porque, muitas vezes, o que eu citei da questão da poluição dos rios, dos mananciais, vem de esgotos não tratados exatamente de favelas, de palafitas, de áreas que hoje o saneamento não chega, porque é difícil. E existe tecnologia para isso. Então, quando a gente foi efetivar a governança das unidades regionais de água e esgoto do Estado de São Paulo, a gente efetivou uma delas, exatamente a que é prestada pela Sabesp, em função de todo o processo que está acontecendo lá. A gente agregou a sociedade civil, Estado, 371 municípios, dos 375 que são prestados, que aderiram voluntariamente, como é a lógica das URAs, para conseguir ter um contrato único com uma melhor gestão, com metas anuais, com indicadores, com fatores de penalização tarifária, uma regulação por incentivo, uma regulação por comando e controle, para a gente ter uma melhor prestação do serviço. Isso aqui só falando de água e esgoto. Quando a gente fala de drenagem, só para vocês terem ideia, a gente tirou mais de 44 milhões de toneladas de lixo só do Rio Pinheiros. São 25 quilômetros de extensão, um afluente do Tietê. A gente tirou dos dois rios 1,4 milhões de metros cúbicos de sedimento. Isso representa 100 mil caminhões cheios. E o que significa isso? Quando você faz esse desassoreamento, você mitiga enchentes, você se torna mais resiliente. Então, uma coisa que a gente precisa se preparar, olhando emergências, mudanças climáticas, e indo ao encontro de ações concretas, é exatamente a gente ver a macrodrenagem. E, para ver a macrodrenagem, que são nossos cursos d'água, a gente precisa entender as bacias hidrográficas. No Estado de São Paulo, são 22 unidades de recursos hídricos. A gente precisa entender como elas se concatenam e como a gente agrega, dentro desses pilares do saneamento, também os resíduos sólidos numa lógica de regionalização, de uma lógica de governança. E aí, para citar outro exemplo, mais de 185 municípios do Estado de São Paulo, dos 645, percorrem mais de 50 quilômetros para destinar seus resíduos. Existe um custo logístico muito alto nisso. Então, a gente precisa ser mais eficiente na destinação e na valorização do resíduo, que gera economia, renda, que gera para catadores uma possibilidade de se transformar em agentes ambientais. Isso é sustentabilidade no tripé social, econômico e ambiental. E é isso que a gente está fazendo quando a gente lançou um programa de valorização de resíduos para a gente colocar no aterro o rejeito, e não o resíduo. Daí fazer economia circular, gerar energia, fazer com que a gente tenha, de fato, essa sustentabilidade que a gente está falando. E só para finalizar, que eu acho que eu já falei muito, né? Se deixar eu falar demais. A gente precisa também, uma coisa que eu tento sempre bater na tecla, é levar educação ambiental, educação e conscientização ambiental, que é um pilar muito importante que a gente tem lá no nosso plano do meio ambiente, porque dessa poluição toda que eu falei no Tietê, por exemplo, 40% é da chamada poluição difusa. O que significa? É a balinha que a gente joga na rua, é o sedimento que vem da indústria, é uma poluição que não vem necessariamente do esgoto, mas ela está presente e com uma quantidade muito grande. Então, a gente precisa chegar com a mensagem para as pessoas. E isso é uma lógica, de novo, de sustentabilidade agregada, que a população tem que estar junto. Então, a gente tem feito várias iniciativas de podcast,
concurso de redação que a gente lançou agora com as escolas públicas, já colocamos disciplina eletiva para mais de 7 mil alunos, enfim, tem vários dados que está lá no site, inclusive, da Secretaria. Se alguém tiver curiosidade, tem todo um relatório lá, descrevendo muito mais disso aqui que eu estou falando. E só para trazer alguns exemplos, sei que eu já falei muito, Edilson, mas a gente fica empolgada com o assunto, né? Mas obrigada pela pergunta. Faço de novo a sua. Obrigada. Bem, eu agradeço a doutora Natália pela exposição e vejo que há uma governança entre esses 4 eixos e que já apresenta os resultados. E já aproveito para corrigir o currículo da doutora Natália Rezende, que é secretária de Infraestrutura de São Paulo, procuradora federal, mestre e doutoranda em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela UNB, professora em diferentes instituições de ensino, tais como Mackenzie, a INAP e FGV. Eu passo, então, agora a palavra e faço uma pergunta para a doutora Fernanda. Fernanda, também corrigindo, que é consultora-chefe da Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades e procuradora federal especialista em Direito de Saneamento e graduação em Direito. Acho que agora está correto. Eu lhe pergunto quais das políticas públicas o Ministério das Cidades tem se utilizado para enfrentar esse problema climático que nós estamos vivendo hoje. E quais os desafios e quais os instrumentos de mensuração e se estão alcançando o objetivo planejado. Muito obrigada, doutora Edilson, pela pergunta. Realmente, todos esses desafios ambientais, eles afetam diretamente a administração pública, né? E precisamos, a partir disso, termos políticas públicas adaptativas e mitigadoras, né? Precisamos garantir que nossas cidades estejam preparadas para enfrentar inundações, secas e outros eventos extremos. E, desde o ano passado, o Ministério das Cidades recriou importantes programas de investimentos, como o programa Minha Casa Minha Vida, além de ter relevante participação no Programa de Aceleração ao Crescimento. Esses investimentos apoiam entes municipais e estaduais em diversas modalidades, como urbanização de favelas, mobilidade urbana, saneamento básico e prevenção de desastres. Gostaria de trazer uns dados aqui, que somente para a prevenção a desastres estão sendo destinados mais de 2 bilhões de dólares, sendo que somente nesse ano serão destinados 315 milhões de dólares para a contenção de encostas e quase 885 milhões de dólares para a drenagem urbana, né? Além disso, foi lançado um programa habitacional destinado às famílias vítimas de calamidades e desastres, com mais de 5 mil casas já selecionadas para as atender. Assim, felizmente, existem muitas políticas públicas eficazes que podemos adotar. Por exemplo, a gestão de resíduos sólidos pode ser aprimorada, como programas de reciclagem e compostagem. Políticas públicas de drenagem e transporte sustentável pode ser promovido através do desenvolvimento de ciclovias e o investimento em transporte público elétrico. No entanto, nós precisamos repensar nossas políticas a partir dessa nova realidade, que se impõe em frente às mudanças climáticas, que nosso maior exemplo, infelizmente, hoje no Brasil, é a tragédia, né, no Rio Grande do Sul. Queria trazer um exemplo prático aqui, que no último 5 de junho, consagrada como o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil deu um passo, acho que significativo, rumo à sustentabilidade das nossas cidades, com a assinatura do decreto que cria o Programa Cidades Verdes Resilientes. O programa tem como meta aumentar a capacidade das cidades brasileiras de enfrentar os impactos das mudanças climáticas. O programa conta com a estruturação de 6 abordagens temáticas territoriais prioritárias para articulação nos municípios. Cito elas: áreas verdes urbanas e cobertura vegetal, uso e ocupação sustentável do solo, infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, eficiência energética e tecnologias de baixo carbono, mobilidade sustentável e economia circular. A iniciativa envolve ações conjuntas do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Inovação. Essa estratégia potencializa sobremaneira a atuação dos 3 ministérios e mobiliza entes subnacionais para cumprir os compromissos da agenda climática e do desenvolvimento urbano sustentável, em linha com o compromisso assumido pelo Brasil na ocasião da COP28 em Dubai, que é a Coalizão para as Parcerias Multinível de Alta Ambição.
Esse compromisso ele foi assinado por mais de 70 países além do Brasil, busca melhorar a consulta e colaboração com líderes locais e regionais no planejamento, financiamento, implementação e monitoramento das nossas contribuições nacionalmente determinadas, conforme estipulado no Acordo de Paris. É nesse sentido que as nossas leis e regulamentos eles têm um papel essencial na política da sustentabilidade, né? Eu trago aqui também, de novo, a política dos resíduos sólidos, que ela está muito bem delineada, ela precisa ser né, seriamente implementada, né? E o Acordo de Paris também é um compromisso global para limitar o aquecimento global e promover ações climáticas. E é nesse contexto também que todos os Estados-membros, gostaria de enfatizar aqui, das Nações Unidas, adotaram em 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, uma agenda que procura ir além dos objetivos do desenvolvimento do milênio, né? Destaco a ODS 6, que é a ferramenta atual das Nações Unidas para garantir o direito humano à água a nível internacional, que visa garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos. A Nações Unidas está plenamente consciente dos desafios colocados à humanidade nesse século em consequência das alterações climáticas. Apresentaram os ODS, né, os ODS para 2030, com o objetivo de erradicar a fome, a pobreza, alcançar uma vida melhor para os seres humanos e uma vida mais igualitária entre homens e mulheres. E assim que alcançar o objetivo, os ODS, em termos de água, gostaria de enfatizar aqui a questão de água e saneamento, permite também alcançar outros ODS, né? Nomeadamente também acabar com a pobreza, erradicar a fome, o bem-estar de todos. É permitir que mulheres e meninas que hoje carregam e transportam água para suas casas estudem, frequentem escola e alcancem uma sociedade mais equitativa em termos de gênero. Eu acredito que os ODS para 2030 constituem mandatos dirigidos aos Estados para dar conteúdo a esses direitos humanos. É claro que as empresas do setor privado também estão ligadas a esse objetivo. É nesse sentido que afirmo que as empresas devem gerir de forma sustentável os recursos hídricos na criação de seus produtos e serviços e devem incentivar e facilitar a melhor gestão da água. As empresas devem integrar a gestão da água como uma questão fundamental para a sua estratégia ambiental. Mas, no nosso entendimento, as metas do ODS dirigem-se principalmente aos Estados, pois são eles que possuem as principais ferramentas e meios para as concretizar, e são responsáveis pelos cidadãos para seu compromisso do seu conteúdo de um direito humano. Destaco também o ODS 11, que é as cidades e comunidades sustentáveis, cujo objetivo é tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Em março de 2024, continuando a responder a sua pergunta, doutora Edilson, ocorreu o primeiro Fórum Mundial sobre Edifícios e Clima, organizado pelo governo da França, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Durante o evento, o Brasil assinou a Declaração de Chaillot, que propõe revisar e adaptar os modelos de construção para combater o aquecimento global. Destaca-se que os novos modelos de construção de casas populares do Programa Habitacional Brasileiro Minha Casa Minha Vida estão totalmente alinhados a esse objetivo. O tema urbano, além da preservação das nossas florestas, está inserido na COP30, né? Um ponto crucial é que precisamos incluir na discussão climática e, sobretudo, a população mais vulnerável. Estamos falando mais de 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia brasileira. Essas pessoas, em sua maioria, trabalham e moram em cidades e precisamos dar a elas melhores condições de vida. Como a secretária Natália iniciou sua fala, nada dessas políticas elas não têm implementação sem envolvimento da comunidade, né? A nossa sociedade tem que estar engajada, temos que engajar através das políticas públicas nossos cidadãos, através de muita educação, né? E esses grandes desafios, eles não serão sozinhos, só com estados, né? Então, eu reforço que a gente precisa desse tripé: Estado, iniciativa privada e sociedade. E uma importante reflexão também é que o Estado ele não
como atualmente ele está para satisfazer as necessidades crescentes, ele deve ser entendido como Estado garantidor, mas não necessariamente como Estado prestador. Portanto, para tornar esse serviço uma realidade, ele pode recorrer, sim, ao setor privado, que contribuirá com a sua capacidade de investimento, o seu conhecimento técnico e benefícios de escala que as grandes empresas podem trazer. Eram essas minhas palavras. Muito obrigada. Agradeço, doutora Fernanda. O que se vê são múltiplas ações que têm sido desenvolvidas, mas eu acho que o grande desafio ainda resta é colocar todos esses atores na mesa, a exemplo aí da questão dos resíduos sólidos, em que o prazo está a bater na nossa porta e ainda há necessidade de uma grande integração entre os vários atores, os vários níveis de governo e, principalmente, também trazer à mesa a iniciativa privada e, sobretudo, a sociedade, para, num diálogo mais amplo, nós conseguirmos superar mais esse obstáculo, até porque nós vemos aí numa constante de prorrogação de prazos, o que dá mais uma oportunidade de nós avançar, mas, por outro caso, é um desestímulo, né, na efetividade de uma boa prática ou da implementação de uma política como essa. Mas vejo que o Ministério tem se voltado e toda a sua atenção e empreendido todos os seus esforços em vencer e enfrentar muitos obstáculos, como bem foi destacado aqui pela senhora, e que não são poucos, né? E agora essa questão dessa tragédia no Rio Grande do Sul chama mais atenção e desvia mais o foco e requer muito mais uma ação efetiva. Então, estão de parabéns. Eu passo, então, a palavra agora ao doutor Aguinaldo Bolon, e já também faço aqui a releitura do seu currículo. Ela é formada em Direito, com pós-graduação em Direito Empresarial, Compliance e LLC em Direito e Tecnologia pela FGV. Também é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Doutor Aguinaldo, eu lhe faço a seguinte pergunta. Como a SEDAI tem incorporado práticas sustentáveis na gestão dos recursos hídricos e quais são as lições aprendidas na implementação dessas práticas? Tem alcançado os objetivos? Quais os principais obstáculos enfrentados nessa gestão? Se não tiver, a gente segue aqui. Tá, vamos lá. Bom, eu queria... Tudo bem, se não tiver, não tem problema. A gente avança aqui sem... Por conta do adiantar da hora, eu vou tentar ser um pouco mais breve na minha apresentação, até em respeito à presença de todos aqui. A gente já são 1h20 da tarde, e eu imagino que a maioria da plateia deve estar com fome. Só queria começar a minha abordagem um pouco antes do meu tema, mas falar um pouco sobre sustentabilidade, desenvolvimento econômico e a fala aqui da Fernanda sobre desenvolvimento econômico, especialmente na área amazônica. Participei de uma palestra, de um seminário Ocean Day, lá no Rio de Janeiro, um seminário sobre proteção dos oceanos, e o governador do Amapá fez uma apresentação e ele trouxe um dado que é de reflexão para todos nós, né? O estado do Amapá ele tem o maior índice de cobertura vegetal e de preservação ambiental, com a floresta em pé, e, em contrapartida, o menor índice de desenvolvimento social dentro de todos os estados da federação. Então, as pessoas que estão circunscritas naquele território, embora tenha um esforço do governo, e até por conta do próprio acesso àquele território, ter um pouco mais de dificuldade, as políticas implementadas pelo Estado, garantir a floresta em pé significa um empobrecimento da população e um desenvolvimento socioeconômico daquele Estado em menor grau do que outros estados da federação. Então, acho que o desafio que a gente tem é como promover o desenvolvimento sustentável, mas que esse desenvolvimento sustentável ele possa trazer alguma riqueza para aquelas pessoas e condições de capacidade de subsistência adequada para o povo que está ali e preserva aquela floresta no seu sentido, né, do que a gente busca aqui, que é ter um ecossistema equilibrado. Então, é só um pouco uma provocação, né, porque a gente fala tanto
de como ter o desenvolvimento sustentável, e a gente não, acho que nas discussões sobre crédito de carbono, sobre financiamento, de como que a gente busca o financiamento para o Brasil, até na ordem internacional, de manutenção desses ecossistemas, a gente precisa pensar também sobre o seu aspecto econômico e como é que a gente dialoga isso diante de uma discussão mais mundial mesmo. E entrando aqui na nossa apresentação, eu queria falar já diretamente sobre os efeitos das mudanças climáticas para o saneamento. Eu ia falar um pouco mais sobre saneamento de uma maneira mais abrangente, mas a Natália já fez uma grande abordagem, eu acho que podemos pular essa fase. Os efeitos das mudanças climáticas, especialmente no nosso meio ali dentro do estado do Rio de Janeiro, ele tem provocado secas em alguns mananciais, e aí a falta de recursos hídricos em alguns momentos. Um dos nossos sistemas, que é o sistema Imunana Laranjal, a gente já sofreu por 2 ocasiões falta de recurso hídrico em razão da escassez de chuvas. O aumento da temperatura, ele favorece a proliferação de cianobactérias, que é uma situação que o Rio de Janeiro vive, mas São Paulo também vive, e lidar com o cuidado com os nossos mananciais, ele possibilita que a gente não tenha ou controle melhor a proliferação dessas cianobactérias, e, no caso do Rio de Janeiro, já aconteceu no passado, a situação da geosmina, que traz um desconforto para o usuário final, apesar de ter a garantia dos técnicos de que não teria nenhum problema para a saúde humana. E também um aumento das chuvas torrenciais. A gente vivenciou nesse último verão uma quantidade, em todo o período histórico, uma maior volumetria de chuvas, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro e também na região noroeste. E isso faz com que o excesso de chuva interrompa o abastecimento, porque os sistemas, embora alguns sistemas estejam preparados, a estação do Guandu é uma das maiores estações unitárias de tratamento do mundo, então é um sistema de engenharia cinza, pesado, bem preparado, mas com o excesso de turbidez na água e de material orgânico, é preciso paralisar o sistema ou diminuir a quantidade de água tratada, exatamente naqueles momentos em que as cidades estão mais demandando água, porque estão sobrecarregadas ali com a situação do pós-chuvas, né, com ruas alagadas e a população precisando de mais recursos hídricos, e é exatamente nesse momento que a gente tem uma menor produção de água. Para isso, o que a gente vem fazendo na SEDAI pós-período de concessão? A empresa, a partir do processo de concessão, ela passa a focar nos sistemas de produção de água, e aí cuidar e ter um olhar específico para os mananciais onde a gente faz a captação de água. Os mananciais em que a gente atua, bem disse a Natália, são mananciais em que a SEDAI, no nosso caso, ela é uma usuária, ela não é administradora do manancial, mas ela é uma das maiores usuárias. Então, a gente tem uma atividade proativa de reflorestamento e de cuidado desses mananciais, para que, com um cuidado, um monitoramento, um reflorestamento das margens dos rios e dos nossos 2 maiores sistemas, que é o Guandu e o sistema Imunana Laranjal, com o reflorestamento das margens do seu entorno, a gente tenha menor assoreamento do rio. Quando há chuvas, as chuvas elas são melhores amortizadas, jogando menos sedimento. Se a apresentação tivesse, eu ia mostrar algumas imagens do nosso processo de reflorestamento e como isso impacta no dia a dia da empresa. Então, um compromisso nosso da empresa aderimos ao Pacto Global da ONU, uma meta ambiciosa nossa na empresa de reflorestar em 30 mil hectares esses 2 ecossistemas até 2050, até 2030, 10 mil hectares. O reflorestamento associado a um saneamento das bacias, e é isso que eu queria chamar a atenção,
ele possibilita, a gente tem um ecossistema que ele está totalmente interligado, né? Se você tem os rios com melhor tratamento, e aí, no nosso caso, o rio Guandu, ele tem uma transposição do rio Paraíba do Sul, que vem de São Paulo, e vem passando por todo esse corredor até chegar no Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, ter a transposição. Então, a gente já recebe a água proveniente de São Paulo, já do Paraíba do Sul, com alguma qualidade. E depois ela é transposta para o rio Guandu, e no Guandu a gente tem contribuição de outros rios da região metropolitana, no nosso caso, o rio Ipiranga, o rio Poços Queimados. Esses rios eles vertem da região metropolitana, especialmente do município de Queimados, que tem um polo industrial, e da região, uma região de forte adensamento urbano, com baixa qualidade e coleta de tratamento de esgoto. Então, a captação da água que a gente faz, especialmente no Guandu, é uma água de uma qualidade, água bruta de uma qualidade não tão boa, o que envolve, o que gera para a gente o maior uso de produtos químicos, o maior uso de energia decorrente do processo de tratamento e, por consequência, uma maior quantidade de lodo também pós o processo de tratamento. E esse lodo ele precisa ser devolvido para a natureza, e é devolvido para os aterros sanitários. Então, veja, um melhor tratamento, um reflorestamento da bacia, e a implementação do esgoto sanitário em todo o seu entorno possibilitará, no nosso planejamento de médio prazo, uma diminuição na quantidade de produtos químicos, uma diminuição na quantidade de deposição final dos rejeitos e também uma diminuição na quantidade de energia elétrica utilizada para todo esse tratamento. Então, a empresa vem, a partir do processo de concessão, adotando todas as práticas possíveis de monitoramento dessas bacias, de reflorestamento, e adotando tecnologias para que a gente consiga... Chegou? Só queria, então, se puder descer ali lá para... Tem uma fotinha de uma área reflorestada nas últimas lâminas, que é a estação de tratamento do Guandu. Pode, por favor, se puder, já descer por... Está com delay, né? Pode. Aqui um pouco dos nossos projetos de... Não, uma anterior, por favor. Ver se... Não foi. Mas a foto que eu ia mostrar para vocês é uma área reflorestada no rio Guandu, o impacto que esse reflorestamento tem à margem do rio e como tem um impacto no próprio curso, e o quanto é importante para a gente o equilíbrio dos ecossistemas. Eu não quero mais me alongar, tinha prometido falar pouco, acabei falando muito. Obrigado aí pela participação e pela persistência de vocês. Nós tivemos um problema técnico aqui na apresentação dos slides, e eu passo, no instante seguinte, em razão do avançado horário, a palavra para o doutor José Eduardo Guimarães Barros, também fazendo a devida correção, diretor jurídico da Eletrobras, procurador federal, formado em Direito pela PUC. Doutor Eduardo, eu lhe faço a seguinte pergunta. Quais são os principais desafios legais que a Eletrobras enfrenta na promoção da prática sustentável e como a equipe jurídica da Eletrobras, chefiada por Vossa Excelência, tem trabalhado para garantir essa conformidade ambiental nas operações da empresa? Isso é mensurável? Há resultado dessa boa prática? Bom, obrigado pelo questionamento. Agradeço a todos que estão aqui. Eu prometo que eu não vou ser o carrasco do almoço de vocês. Eu prometo que vocês terão uns 10 minutos para comer um sanduichinho aqui atrás, antes da próxima palestra. Obrigado pela pergunta. Foi interessantíssimo ainda ouvir tudo que eu ouvi antes, até porque várias coisas tinham a ver com questões que eu queria colocar por aqui, até dessa vivência
de serviço público, de administração pública, ou seja, uma visão interna da administração pública. A doutora Kathleen trouxe muito bem. A doutora Kathleen nos falou do processo digital. Eu vivi momentos lá atrás, na AGU, e o Marcelo Siqueira, que está aqui, certamente lembra disso, quando começou a ter algum pensamento com a sustentabilidade. Eu me lembro quando veio uma ordem para a gente, no processo físico ainda, imprimir em frente e verso. Imprimir em frente e verso, para ter uma redução de papel. Depois, na AGU, criaram uma fonte chamada Ecofonte, que você imprimia e ela era uma fonte furadinha, que reduzia o gasto de tinta e, assim, a sustentabilidade. Depois, nós passamos para a revolução, que é o processo eletrônico. Para aqueles que advogaram pré-processo eletrônico, tem alguns aqui, vários, que eu sei que foram dessa fase, junto de mim, não tem como não lembrar quando a gente tinha um RESP e um RE inadmitidos na origem, no Rio de Janeiro, de um processo de 50 volumes, que, óbvio, para facilitar, a gente não colocava só as peças obrigatórias, a gente dava 2 cópias integrais do processo. E aí o processo saía do TJ, pegava uma Kombi, ia até o aeroporto, pegava um avião, ia até Brasília, pegava uma Kombi até o STJ e o STF, subia e o ministro dizia assim, nega o provimento. E voltava, e pior, o processo voltava, era porte de remessa e retorno do processo. E isso tudo é gasto de combustível, é gasto de energia, é gasto de papel, né? Então, olhando para trás, a gente vê melhoria. A melhoria foi pensada no meio ambiente? Acredito que não. Foi pensada numa maior eficiência no processo e economia financeira. Porque quando você passa a não ter papel, uma outra imagem que me lembra era das pessoas mais ricas do fórum, que eram os donos de Xerox. O dono da Xerox era o cara mais rico do fórum. Ele que era o cara que mais lucrava e mais importante do fórum. Mas, enfim, como eu digo, eu não quero ir muito além. O que garante esse tipo de melhoria? O que garante esse tipo o que incentiva isso? O que garante esse tipo de melhoria de eficiência? É a segurança jurídica. A gente precisa, para toda mudança que é feita, seja a implementação do processo eletrônico, não só no Poder Judiciário, como também nos órgãos públicos. Né? A gente tem na AGU o Sapiens implementado, já antes do próprio SEI, né, que implementa, que nos garante... mas o que garante que aquilo funcione? Segurança jurídica. O reconhecimento de que aquilo funciona efetivamente. O reconhecimento de quem está do outro lado é aquele que pode e deve estar do outro lado. E, fazendo um gancho disso, eu passo, então, para qual é a finalidade que a gente tem que estar ligada a isso? Qual é o princípio constitucional que a gente tem ligado a isso? Da eficiência. A sustentabilidade na administração pública ela está ligada claramente ao princípio da eficiência, que não é um princípio originário da Constituição de 88, por incrível que pareça, e hoje em dia se mostra tão importante para nós. Então, o princípio da eficiência para a administração pública ele depende, portanto, para o administrado especificamente dessa segurança jurídica. Mudando o chapéu, tirando o chapéu de administração pública, passando para o chapéu privado, a Eletrobras é uma empresa privada e a necessidade da gente ter essa transição energética. Na verdade, no Brasil a gente não fala tanto em transição energética. A gente fala em transição energética mundialmente, porque em termos de transição energética mundial, o Brasil é certamente o exemplo a ser seguido. Nossa matriz é 90% limpa, nossa matriz elétrica é 90% limpa, nós temos o etanol, que é um combustível de baixa poluição, de baixa emissão. Então, claramente, nós somos um exemplo muito mais a ser seguido do que falar em transição energética no Brasil. O Limpe, que estava na outra palestra nessa mesma sala, e que está ali agora, ele estava lá atrás, eu não vi a mudança dele para ali, ele ponderou também a questão do sistema integrado nacional, que é um sistema que permite que nós, a falta de energia específica de geração numa região do país, o sistema interligado, ele consegue que a gente utilize energia de outros pontos do país. Então, quando tem uma seca na região sul, nós temos energia na região norte e nordeste que consegue suprir. Isso é uma característica também do Brasil, é uma característica nossa. Mas, para tudo isso, a gente precisa
atrair investimento, a gente precisa ter uma participação do mercado, até porque os recursos são escassos. E o que garante essa participação? Segurança jurídica. Nós precisamos ter regras claras do nosso legislador e regras claras dos nossos reguladores, que façam com que haja essa confiabilidade, haja essa previsibilidade do agente privado que investe em setores como energia elétrica, saneamento, entre vários outros setores relevantes, para ter essa sustentabilidade, falando aqui até um pouco mais no ponto ambiental. Tá? E essa segurança jurídica que também deve ser garantida pelo nosso Poder Judiciário, deve ser observada pelo nosso Poder Judiciário. A maior dificuldade que nós temos hoje, e se falou também no painel de início sobre globalização, né? Questão da globalização. A globalização foi o que fez com que a crise de 2008 fosse o que foi a crise de 2008. A globalização permite que o dinheiro mundial migre de um país para o outro em horas, que o investimento mundial migre em horas de um país para o outro. E isso, boa parte dessa migração indesejada para quem perde os recursos, depende da segurança jurídica. Então, o recado que eu deixo finalizando esse fórum, e não sem antes responder ao questionamento de como nós lidamos com isso nessa Eletrobras recém-privatizada e, portanto, deixando de ser um player controlado pela União, e que tem todas as vantagens de ser um player controlado pela União. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, de certa forma, ela é uma fortaleza, né? Porque ela não tem os riscos que a atividade privada traz. Os riscos de crédito, os riscos de inadimplemento e, muitas vezes, o risco da segurança jurídica. Então, nós, na Eletrobras, pós-privatização, primeiro, obviamente, ter o trabalho de estruturar uma empresa desse tamanho, né, para estar competitiva em leilões de transmissão, estar competitiva no mercado altamente regulado, não é uma tarefa fácil. Mas nós estamos trabalhando agora com a possibilidade de também ter o apoio de parceiros privados, escritórios privados, vários deles aqui representados nesse evento, que nos ajudam a estruturar esse novo momento da companhia, buscando sempre participar de fóruns em que a gente possa agregar com o regulador, agregar com o legislador, agregar com o Poder Judiciário na compreensão desse momento. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil você deixar de ser uma empresa pública para virar uma empresa privada num ambiente tão competitivo e regulado. Mas nós estamos árduos para passar por essa fase e fazer com que a Eletrobras, que tem uma meta de ser uma empresa net zero até 2030, que está se desfazendo das suas plantas poluentes nesse momento, é a nossa meta no momento. Tá? A gente tem um trabalho de médio a longo prazo. O nosso presidente Ivan Monteiro, ele sempre fala que o projeto da Eletrobras não é um projeto de curto prazo, é um projeto de 10, 15 anos para frente, e estamos juntos nessa. Mas o que eu queria pontuar, antes de liberá-los para o sanduíche, é exatamente essa relevância da observância da segurança jurídica, da previsibilidade. Sem segurança, sem previsibilidade, a gente fica no discurso. O mercado fica no discurso. Isso que eu queria deixar para vocês, e bom apetite a todos. Espero que tenhamos uma ótima semana e de muitas conversas ainda por aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, Eduardo. Eu concordo com você, acho que a segurança jurídica ela é fundamental em todas as áreas que nós atuamos na área pública, principalmente na área privada, para tornar as empresas mais competitivas. Mas uma coisa me chama a atenção, dentro do que você falou, da economia gerada, das implementações de ações ou projetos que o governo, nas 3 esferas de governo, que vem implementando num passado tão recente, não era com um olhar de preservação, de sustentabilidade, mas com um olhar econômico que, de certa forma, indiretamente, alcançava até uma certa preservação. E fica aqui, então, a reflexão de que
nós precisamos colocar em nosso planejamento, como a Kathleen falou aqui, é a questão da sustentabilidade. Esse é o modelo mental que nós devemos trabalhar, para que nós possamos ter serviços públicos de qualidade, sustentáveis, e possamos estimular a iniciativa privada num diálogo, para que todos possam continuar avançando. E assim nós conseguimos preservar o futuro para as nossas futuras gerações. Preservar o meio ambiente é preservar a nós mesmos. E essa abordagem feita pelo Eduardo há pouco, de que é necessário ter a garantia da segurança jurídica para que tudo isso seja efetivado, é fundamental. Portanto, eu quero aqui, em nome da organização, pedir desculpas pelas falhas e agradecer a presença de todos aqui, do Eduardo, do Aguinaldo, da doutora Fernanda, Kathleen e a Natália, que veio de Nova York direto para cá, enfim, mas veio aqui e deu o seu recado. O importante é que nós saímos daqui com as exposições que foram feitas, as boas práticas que foram aqui relatadas, os ganhos que foram alcançados, e fica a reflexão do desafio, o desafio a ser enfrentado, mas que nos estimula a cada dia a alcançar as nossas metas, os nossos objetivos e tornar o nosso país e a administração pública, por via de consequência, e a vida do cidadão melhor a cada dia. Muito obrigado a todos, bom almoço, nos vemos daqui a pouco.